Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quem é inscrito raiz, quem acompanha regularmente os nossos vídeos, com certeza não vai precisar que eu explique o vídeo a seguir que você verá agora, onde um grande empresário nacional aqui do meu estado de Pernambuco, o dono das redes Narciso, ele falou boas verdades e acabou sem querer escancarando o que o sistema e o que a gente vem falando há muitos e muitos anos e que Dr. Enéas já falava em seu tempo, passou a vida falando que o objetivo dos donos do mundo sempre foi quebrar o empresário nacional. Eles têm feito isso no mundo. Cada vez você vê mais empresas nacionais desaparecendo. Grandes marcas do passado. Você sabe que aqui no Brasil nós chegamos até ter a nossa grande marca aqui nacional, que era a Gungel, tinha um monopólio. Tinha outras marcas também que faziam grandes carros, como o Puma GTB. Eu ainda sonho até em ter um carro desse, entre vários outros que eu poderia citar aqui. Mas como não é o tema, é só para ilustrar na sua cabeça e você entender que essas coisas sumiram, desapareceram, não foi por falta de qualidade, como alguns pensam, é porque o brasileiro, né, o empresário brasileiro, ele pensa pequeno, ele não sabe trabalhar e acaba quebrando. Não tem como você competir com uma empresa gigantesca que vem de fora e os caras diminuem os impostos, os caras financiam ela com dinheiro público, como o próprio Paulo Jegue já disse, temos que usar dinheiro público para ajudar grandes empresas. Quando ele disse aquilo, eu já mostrei em diversos vídeos, não vou mostrar de novo. Procure, né? Quem não viu, quem não acredita no que a gente está dizendo, procure. Os nossos próprios vídeos sobre o Paulo Jegues tem ele falando exatamente isso. Não vamos usar dinheiro público para ajudar empresa pequenininha, nas palavras dele. Vamos salvar o grande, ou seja, empresas internacionais, as que levam o nosso tesouro para fora. E depois quer que a gente mendigue a eles que investam aqui. Como a maioria dos liberais pensa, não, mas é só liberar o comércio, né? Acaba com as regras, com a regulamentação e o comércio por si só se regula. Não existe isso. Existiria se as empresas não pertencessem a grandes grupos e não formassem monopólios. É uma falsa competição que existe, meus irmãos. É mais ou menos outro exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos aqui, lá de nós. Mas imagine uma rua cheia de casas de aluguel e você vai em uma e pergunta o preço e diz, não, esse é caro pra mim, eu vou naquela outra ali. Esse cara deve fazer um preço melhor. E você sai perguntando uma atrás da outra, 20 casas naquela rua e todas têm preços similares. E aí você se convence, esse é o preço mesmo. Perguntei nessas 20 casas e cada uma deu um preço similar à outra. Se você for um cara desperto, você vai pesquisar quem são os donos. Mas se você aceita o que o sistema fala, você vai se convencer que aquele é o preço mesmo. Mas no caso dessa rua, com as 20 casas todas caras, é justamente porque elas pertencem aos mesmos donos. Então não existe competição. Eu não vou competir comigo mesmo. Muda-se a bandeira, mas os grandes grupos que controlam, que mandam em grandes empresas, são sempre os mesmos. Pertence a 13 famílias e eu venho dizendo isso aqui incansavelmente. Você vê que esses grandes grupos fazem questão de deixar no anonimato o seu controle. A Vale, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que hoje se chama apenas Vale, ela tem diversos acionistas que são anônimos, que não querem se identificar. E tem muitas ações da empresa, mas não querem que fale, não querem que diga quem é. Como é que pode uma coisa dessa? A gente, para fazer vídeos aqui, a gente tem que se identificar. O cara, para controlar uma empresa dessa, ele não precisa. Por quê, irmão? Então eu quero que você preste atenção nas palavras desse empresário, que ela vai servir para ilustrar, para demonstrar na prática como o sistema vem de fato falindo o pequeno empresário, para assim fazer com que grandes empresas que vêm de fora, que pagam menos, que são financiadas até com o nosso dinheiro, ganham muito subsídio, como a Ford mesmo, deu o maior calote no Brasil, pegou milhões em subsídio, em incentivo, e depois partiu, fechou as portas e foi-se embora para a Argentina. Esse é o resultado de deixar de investir no nosso próprio povo para investir no povo de fora. Agora veja, um empresário nacional que gera mais de 2.000 empregos diretamente, sendo impedido de trabalhar, enquanto uma grande loja, que tem seus donos lá fora, pode trabalhar do lado dele livremente. Escute esse absurdo e veja que o que a gente fala aqui não se trata de teoria da conspiração, mas sim de fatos, meu irmão. Escute só. Eu queria mostrar a aglomeração que está sendo causada pela fiscalização, em primeiro lugar. Chega um policial junto do outro, tudo junto, parece que a gente aqui... Então, os primeiros a não cumprir os protocolos de segurança é a própria fiscalização. É a minha primeira queixa. Segundo, existe uma desigualdade nessas fiscalizações. Eu vim agora da loja americana, que tem uma proporcionalidade similar à minha. Tem as banquinhas de chocolate bombom, e o resto é panela, produto de cabelo,
e tudo mais, caminhões de banho. A loja americana está lá aberta, não chega nenhuma fiscalização na loja americana, porque foi em grande. Há uma perseguição, um complô dessas grandes redes aí junto com esses governos de estado e de fiscalização para perder os pequenos que geram emprego em favor dos grandes. Se é para fechar, fecha todo mundo, eu estou de acordo. Nenhum empresário é a favor de doença nem nada não, a gente só quer simplesmente trabalhar. A nossa luta é para que todos trabalhem e tenham emprego. Agora, essa fiscalização é tendenciosa. Por que deixaram as concessionárias abertas? Por causa do Chuamba, que é o secretário. Por que não fecharam as concessionárias? Que concessionária de útil? É uma vergonha o que Pernambuco está fazendo com o empresariado. É uma vergonha. Injustiça. Nós queremos só justiça. Trabalho. Quer para fechar, fecha todo mundo. Fecha os atacados. Fecha todas as lojas os atacadão que estão vendendo de tudo. Isola a área, como está sendo corretamente o governo do Rio Grande do Sul, Goiânia, isolando. É só alimento, só alimento. É só tecido, deixa o tecido trabalhar. Deixa ele vender tecido. Eu quero vender tecido, quero vender alimento também. Eu tenho 2.000 funcionários para dar de comer. 2.000 famílias que dependem da Nação de Chovai. 2.000 famílias. Eles não gostariam de desempregar como fez a primeira vez. Então, eu peço um apelo com atenção à verdade. É justiça, justiça para todos. E não grupinhos que ficam beneficiados, como as concessionárias que estão abertas, que é essencial a concessionária. Agora, já que a gente vende tecido, a gente vende alimento, estão fechando minhas portas. Só que em Pernambuco eu tenho quase 600 funcionários. Fora as fábricas parceiras que produzem para a gente tem quase 600 costureiras que estão ficando desempregadas. É uma vergonha, uma vergonha. Sejamos justos. É isso a minha declaração. Alguém informou, deu um prazo de 24 horas. Deu prazo, eu vou cumprir. Eu já entrei com a medida liminar. Ontem eu já tinha dado com a medida liminar pedindo ao governo que julgasse, o juiz julgasse. Mas esse processo demora, a gente está num momento de dificuldade, mas eu entrei, eu estou com o protocolo. Você tem o protocolo aí? Mostra aqui o protocolo. Entramos na justiça para manter nossas lojas abertas. Eu acho que todo empresário tem que se unir contra essa onda que quer acabar com a economia pernambucana. É um tiro no pé que eles estão dando. É um tiro no pé. A gente quer combater o mal com o mal maior? Vamos manter os protocolos. Você vê que está acontecendo até com os grandes empresários nacionais, só não acontece com os internacionais. Como ele mesmo disse, aqui em Pernambuco, está liberado concessionárias de carro continuarem trabalhando. Será que isso é serviço essencial? Agora, como ele mesmo citou, as americanas do lado pode. Por quê? Porque tem o nome Americana? Será isso? Estão usando esse problema terrível que a gente está enfrentando, irmãos, para dar o golpe final no empresário nacional. Você vê os vendedores ambulantes que trabalham ali isolado. Nem sequer um ajudante o cara tem. É vendedor de panela, é vendedor de verdura, é vendedor de fruta, tendo seus carrinhos tomados pelos guardas da prefeitura na maioria das cidades do Brasil. Qual é a aglomeração que esses caras estão causando? Os caras vão de máscara, os caras vão de álcool em gel. Ó, minha senhora, vão um melãozinho aí, vão uma maçã. Ah, não, você não pode vender não. Já o Walmart pode. Por quê? Porque o Walmart, irmãos, as pessoas precisam entender o que a gente está enfrentando. Elas precisam entender o que está acontecendo, porque estamos nessa situação. A grande cartada do sistema foi sempre fazer as classes sociais aqui dentro do Brasil se odiarem. Ah, o pobre pensa que o rico só quer explorá-lo. Ah, o rico pensa que o pobre só quer se aproveitar dele. E pensando desse jeito, sem entender que um precisa do outro, nós abrimos espaço para que o mercado internacional assuma funções que deveriam ser nossas no nosso próprio país. E ainda, como eu repito, pagando menos impostos, sendo financiado pelo nosso próprio dinheiro e ainda com um ministro como o Paulo Jegues batendo no peito e dizendo que é assim mesmo, tem que investir no grande, ou seja, no de fora. Mudar o nome de empresas internacionais, a mídia fez isso, usando seu jogo de palavra, para empresas multinacionais, que é para ativar um gatilho mental na sua cabeça. Multinacional, você pensa, então é uma empresa brasileira que cresceu muito. Não, é uma empresa de fora que veio para cá, é internacional mesmo. Os intelectuais, toda vez que tem alta, que tem baixa do dólar, dizem, é porque o empresário de fora não quer investir aqui. Estudam tanto para serem burros, não entendem nada. Mais de uma vez o sistema já comprovou que eles mandam no dinheiro. Você lembra daquelas empresas que receberam boicote, tiveram menos vendas, sobrou produto na prateleira? Mesmo assim, o que foi que o mercado de ações fez? Aumentou o valor dessas empresas, aumentaram o valor de mercado. Como é que você toma prejuízo, você vende menos, você fica mal perante a opinião pública, atacando a família, a moral, os bons costumes, como várias marcas internacionais já fizeram, cita até a Coca-Cola. Chegou ao ponto, né, dela colocar lá o Pablo Vittar e os donos de estabelecimento ter que raspar a lata para conseguir vender o produto.
Foi o único mês, diga-se de passagem, que outros refrigerantes como Pepsi, como Guaraná venderam mais do que a Coca-Cola. Foi o único mês, foi aquele. Você pesquise. Eu mostrei isso também na época. Mas mesmo assim o seu valor de mercado só sobe. Por quê? Porque assim o sistema quer. Eles são os donos do dinheiro. E enquanto esses metidos a intelectuais continuarem repetindo a mesma groselha, colocando na cabeça do povo, não, ó, isso aqui é culpa de corrupção, como o Enéas disse, tudo que é tirado do Brasil através de mensalão, petrolão, é mesada de trombadinha, perante ao que nós entregamos legalmente. Você vê se um país desse investisse num empresário nacional, uma terra fértil como essa, onde se tem todas as riquezas, onde tem um povo trabalhador que mais paga imposto no mundo. Toda vez que um trabalhador, irmão, se você tem uma CG aí na sua casa, uma 125, você se orgulhe, porque sabe que o trabalho que você teve, o suor que você derramou para ter esse veículo, foi bem maior do que um americano tem para conseguir uma 1000 cilindradas. Então você, meu irmão, você é herói, tem orgulho de você mesmo. Eles não aguentariam essa carga que eu e você carregamos nas costas. Tem orgulho, irmão. Vocês sabem que eu mesmo gravo vídeo aqui com o meu Camaro, tem gente que diz é ostentação, não, mas é orgulho de ter. Porque eu sei que o que eu suei para conseguir aquilo ali foi bem mais suor derramado do que um americano para comprar uma Ferrari ou uma Porsche. E eu consegui honestamente, então você também tem que ter o mesmo orgulho, irmão. Seja o que for, pode ser um Fusquinha, pode ser uma Lambreta. Você é herói, irmão. Conseguir comprar um bem desse pagando os impostos que paga. Pra você ter ideia, irmão, agora, janeiro, eu paguei quase 4 mil reais em IPVA. Isso porque paguei adiantado para ter o desconto de 7%. Um empresário desse, como você viu aí, que mora de fato aqui, que produz aqui, um cara desse aí, quando ele compra um carro bom, uma Ferrari, ele gera diversos empregos, ele gera renda no país. E não gera mais, porque os nossos governos são servos do sistema e deixam os caras levarem o lucro todinho sem deixar quase nada pro país. Mas ainda assim, graças ao esforço dos empresários, graças ao esforço do autônomo, do trabalhador em geral, é que esse país ainda existe. E a gente precisa despertar, família. A gente precisa, nós mesmos, começar a optar sempre por produtos nacionais. Sempre. Tem a venda do seu Zezinho e tem o Walmart. Qual você vai comprar daqui pra frente? Coloque isso na sua mente, irmão. Coloque isso e vamos fortalecer, já que o governo não faz. É o que eu tenho repetido incansavelmente aqui. Não adianta a gente querer que esses parasitas lutem a nossa luta. Eles não vão lutar. O povo tem se polarizado, a esquerda, a direita. E dentro da geopolítica eles trabalham exatamente iguais. O que muda é os detalhes internos aqui. Se a gente quer um país melhor, a gente vai começar a mudar as nossas próprias atitudes. Começando nós mesmos a tomar atitudes nacionalistas. Aí sim, aí vamos mudar. Aí o empresário nacional vai deixar de quebrar. E sempre que um político vier atrás de voto, perguntar a ele qual é o teu plano econômico, o que é que tu pensa em fazer para melhorar a situação, para acabar com essa história de financiar quem vem de fora e destruir, taxar, não emprestar, não ajudar aquele que produz, aquele que gera, como um cara desse da Narciso. Mais de 2.000 empregos, mora aqui, vive aqui, gasta aqui, constrói aqui e é desrespeitado dessa maneira. Vê lojas de fora, abrir do lado da sua e a única que tem perigo é a dele. Isso tem que acabar, meus irmãos. E precisa nós fazermos com que isso aconteça, porque eles, os donos do mundo, não vão fazer. Eles estão financiando, essas grandes marcas estão financiando os nossos políticos. E você sabe que empregado não fiscaliza patrão. Eu gostaria de saber a sua opinião, como você se sente diante de fatos como esse. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meus irmãos, e sempre encarando o sobrenatural.